Amigos telespectadores, boa noite a todos, boa noite deputado Gerson Berger, boa noite jornalista Pedro do Couto. O programa Eu e Você está aí mais uma vez para abordar vários assuntos, entre eles as trapalhadas do PT, as CPIs que se instalaram lá em Brasília e que a gente aguarda e espera que não deem pizza, tenha um resultado positivo. Nós vamos falar também sobre a extrema violência ocorrida em Guarujá, São Paulo, quando uma mulher foi barbaramente espancada até a morte. E o nosso deputado Gerson Berger contará uma belíssima historinha referente ao Dia das Mães. Bom, amigo telespectador, mas falando na historinha do nosso deputado Gerson Berger, nós hoje estamos celebrando a data mais importante de nossas vidas, que é o Dia das Mães. Para mim, que perdi a minha mãezinha há 4 anos atrás, assistir todos os dias a propaganda de produtos na TV para presentear a mamãe, muitas vezes me dá um aperto no coração, sim, pois não tenho junto de mim o meu bem mais precioso, que era a minha querida baixinha, Maria do Céu. O meu grande consolo é saber, e eu acho que o consolo de todos os filhos que dão atenção aos pais, é que eu cumpri com o meu dever, dando atenção e presença em praticamente todos os dias que eu tive o privilégio de tê-la comigo. E não resta dúvida que foram todos, desde que nasci. Divergências, claro, muitas vezes nós temos e é comum, cada um quer impor a sua vontade, a sua verdade, a sua razão, mas logo a seguir tudo passa e sempre prevalece o carinho, e era assim que acontecia comigo e com a minha mãe. Se sua mãezinha estiver num lar para idosos, visite-a, pois ela está esperando por você. Leve o seu carinho. Se você, como eu, não tiver o privilégio da sua presença física aqui na terra, visite seu túmulo. Ela lá do céu ficará feliz porque você lembrou dela. No entanto, se você é um felizardo e tem o privilégio da existência desse bem maior, se possível, passe o dia com ela. Se não puder passar o dia, telefone, vá até ela, que não espera presente algum não, mas sim o seu beijo, o seu abraço e quem sabe uma rosa tão representativa do amor. Feliz Dia das Mães a todas as mamães. E nós agora vamos passar para um outro assunto, um assunto bastante triste. Minha gente, é estarrecedor assistir à falta de humanidade, à fúria do ódio que infelizmente está tomando conta de uma parcela da nossa sociedade que resolveu fazer justiça com as próprias mãos. É revoltante o que aconteceu com a dona de casa Fabiane Maria de Jesus no Guarujá, em São Paulo, linchada, espancada até a morte. Apanhou com pedras e paus, teve as mãos amarradas, foi arrastada por 300 metros e os monstros que a agrediram bateram repetidamente com sua cabeça no chão. Pedro e Gerson, depois de toda essa barbárie, foi levada para uma região chamada Morrinho 4 e jogada de uma ponte sobre um córrego. Segundo testemunhas, olha que coisa deprimente, até mães entregavam pedras aos filhos para que eles as jogassem na vítima. Tudo isto acontece por quê? Porque vivemos num país onde impera a impunidade. A polícia tem que ir a fundo nas investigações e punir, sim, no mais absoluto rigor, todos aqueles que participaram desta monstruosidade. As mães que entregaram pedras aos filhos para que as jogassem na vítima devem ser duplamente punidas, pois estão educando seus filhos para o mal, para serem violentos. O que podemos nós esperar destas crianças que recebem esta educação? A banalização da violência contra a vida é assustadora. Imaginem matar de forma tão cruel uma mulher, simplesmente porque se basearam na postagem em páginas da internet e no Facebook do retrato falado de uma mulher que foi divulgado pela Polícia Civil do Rio em agosto de 2012, que tentou sequestrar uma criança. O caso se espalhou por algumas páginas do Facebook e por várias regiões do Brasil. Irresponsavelmente, sequer checaram as características da tal mulher sequestradora, que era negra e não branca como Fabiane.
que deixa 2 filhinhas, Yasmin de 12 anos e Esther de 1, que além da falta insubstituível da mãe, carregarão em suas vidas a marca da covardia, da crueldade que vitimaram sua protetora e seu bem maior, que era sua mãezinha. Que triste Dia das Mães terão estas crianças, não é, Pedro e Gerson? Ô Tereza, me comoveram muito as tuas palavras, mas não tenho palavras que possam descrever a minha revolta e a covardia praticada contra a dona de casa, Fabiana Jesus, confundida com uma sequestradora. Ainda que fosse verdade, fazer justiça com as próprias mãos é uma atitude repugnante e abominável. Faz-me crer uma passagem na Bíblia, quando uma multidão também enfurecida apedrejava Maria Madalena. E Jesus, Yoshua, disse que atire a primeira pedra, aquele que não pecou, e todos pararam o apedrejamento. Que a morte da dona de casa Fabiane não tenha sido em vão. Que o sacrifício de sua vida sirva de exemplo e de muita reflexão à sociedade. Afinal, poderia ser qualquer outra mulher, pois a fúria e o ódio contra essa dona de casa começaram porque ela, num gesto de bondade, ofereceu uma fruta a uma criança. E absurdamente concluíram que ela era uma sequestradora. É no mínimo loucura, mas uma loucura que teve adesão de inúmeras pessoas, que eu chamo de monstros, que sem a menor piedade a agrediram de todas as formas, deixando-a completamente desfigurada. Eu pergunto, o que está acontecendo com os seres humanos que estão voltando à época das cavernas? Apesar de todos os avanços da ciência, da tecnologia, das melhores condições de vida, um instinto de agressividade que nasce com o ser humano está mais acelerado e descontrolado do que nunca e pronto para se manifestar sem nenhum freio. Que o Senhor possa dar à família de Fabiana muita força e coragem, especialmente as suas filhinhas, que carregarão, infelizmente, em suas vidas a marca desta tragédia. Foi uma tragédia absoluta, um crime hediondo, uma barbárie total. Baseado em informações veiculadas pela internet, falsas, pessoas resolveram matar uma pessoa, coisa que não teriam direito em hipótese alguma, mas trucidar uma pessoa, sobretudo inocente totalmente da acusação que lhe foi feita. A lição que fica no episódio também é a necessidade de se confirmar versões que nos chegam, que chegam a todos, e que as pessoas às vezes repetem de maneira irresponsável e às vezes com base numa informação falsa foram levadas a uma fúria inconcebível. Olha, Gerson e Pedro, nada mais a acrescentar. Eu acho que vocês foram muito felizes no pronunciamento de vocês. E agora vamos passar para um outro assunto, sim, que é a situação, toda esta situação que vive o nosso país e que eu acho que acaba também se refletindo na violência. E todos os dias assistimos a diversas manifestações que demonstram claramente
que as pessoas estão insatisfeitas. Isto foi comprovado recentemente através de pesquisas de opinião que revelaram que 70% da nossa população quer mudanças na ação do governo como um todo. Eu diria que a população está finalmente abrindo os olhos e se conscientizando de que a propaganda descomunal que o poder público joga todos os dias em cima do cidadão, gastando verbas incalculáveis que poderiam ser utilizadas em áreas que estão abandonadas, como a saúde, a educação, não passam de fantasia. Inverdades para enganar o eleitor, que agora, mais atento, eu espero, está assistindo os níveis insuportáveis de corrupção deste governo, além da incompetência na sua condução. Acho até que a presidente Dilma perdeu o controle, o rumo da sua administração e exatamente por isto ela está caindo dia após dia nas pesquisas. Motivo pelo qual resolveu apelar para a distribuição de bondades e começou dando um aumento de 10% para o Bolsa Família, não é? E o fato é que uma luz forte acendeu no túnel da esperança da oposição, que não saía do lugar, estava estagnada em todas as pesquisas, sem crescimento, e deu finalmente uma alavancada, e o candidato Aécio Neves já aparece com mais de 20%, parece que 21% de possibilidades de eleição. O Eduardo Campos também subiu um pouquinho nas pesquisas e está aí lutando. E diante deste quadro, o desespero deve estar tomando conta do PT, que sonha em se perpetuar no governo, e a presidente chegou a declarar que com o apoio da base ou sem apoio, ela será candidata. Com isto deu um recado definitivo para aqueles que insistem na volta de Lula. Gerson e Pedro, por que tanto desespero e apego ao governo se não identificamos nenhum projeto para um Brasil melhor nesta governança do PT? Ô Tereza, mas o verdadeiro projeto do PT é se concentrar e não largar o osso do governo. Vou mais longe. Vejo como um sério problema a questão do PT precisar continuar, pois o mundo de privilégios que construiu para ele próprio não pode ser julgado por alto. Observem que o descontentamento com o governo Dilma vai além disso, pois as mesmas pesquisas que mostram sua queda mostram também que Lula caiu. Não sei se hoje ainda será uma boa alternativa para o PT se manter no poder. A verdade é que eles não têm projeto nenhum para um Brasil mais promissor para os brasileiros com ideais, princípios ou valores. O que muda mesmo é a vida material do PT. Afinal, são mais de 20 mil empregos que tem no governo federal. Que oportunidade sem limites de fazer negócios com o poder público. Mensalões, fortunas criadas nos porões da Petrobras, distribuição de regalias, inclusive aquelas concedidas às Rosimeles Noronhas da vida, como aquela amiguinha de Lula, vocês se lembram? As comitivas exageradas em viagens ao exterior com diárias de hotel de 8 mil euros. As atrapalhadas e corrupção de doleiros e negociadas com membros do governo. O uso de jatinhos e outras coisas que nem imaginávamos. Por todas as razões, como disse há pouco, o PT não quer largar o osso. Se forçado a largar, deixará uma triste lembrança
em nossa memória. Mas um benefício, pelo menos, terá sido criado numa sociedade consciente de que este foi o governo onde prevaleceu a impunidade. Muito bom, Gerson, e eu vou interromper antes de dar a palavra ao Pedro e acrescentar o seguinte: como previmos aqui na semana passada, o presidente do Senado, o Renan Calheiros, resolveu recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão da ministra Rosa Weber de autorizar a investigação restrita à Petrobras, ou seja, uma CPI exclusiva. Renan alega que houve ingerência do Judiciário sobre o Legislativo para tentar esvaziar a investigação da Petrobras e confundir a opinião pública. Esta que é a verdade. Aí o PT conseguiu as assinaturas necessárias para criar uma CPI mista que investigará denúncias do metrô de São Paulo para tentar atingir o PSDB do presidenciável Aécio Neves, que vem subindo nas pesquisas, como nós dissemos há pouco. O presidente do Senado, Renan Calheiros, em sessão na noite de quarta-feira, autorizou a instalação da CPI mista do metrô de São Paulo e outra também mista que vai investigar a Petrobras, que objetivam, sem a menor sombra de dúvida, esvaziar a CPI exclusiva da Petrobras, não acham? O Renan Calheiros ficou saliente depois que criou o cabelo na careca. E agora está ficando impossível. Veja só como disse o jornal O Globo: CPI para todos os gostos. Acho que a oposição não deve se intimidar com as duas CPIs. Tem que ir firme nas investigações e denúncias de corrupção na Petrobras e a instalação da CPI exclusiva da estatal vai ter esse papel. Quanto às outras CPIs mistas, tudo tem que ser investigado. A população quer transparência. Com a instalação dessas duas CPIs, a presidente Dilma liquida a sua fatura com o presidente do Senado, Renan Calheiros, como publicou a revista Veja. Com toda certeza vai ter ele o apoio do PT à candidatura do seu filho ao governo de Alagoas. Deve nomear o sucessor de Nestor Cerveró na diretoria financeira da BR Distribuidora, além da base do governo aprovar a indicação do seu assessor Bruno Dantas para ministro do Tribunal de Contas da União. É o famoso toma lá, dá cá, que domina a política brasileira. Mas é muito lamentável, não acham? É uma vergonha o Renan Calheiros, uma vergonha a atuação de governistas que querem ocultar o sol com a peneira. Não vão conseguir. Porque a imprensa vai dar realce aos depoimentos, aos fatos chocantes que envolvem os negócios que atingem a empresa, muito amplos e que não podem ser obscurecidos por atitudes maliciosas como foi a do senador Renan Calheiros. Inclusive, o caso de Passadina, a principal figura de acusação de mau negócio foi a presidente da República, Dilma Rousseff, que afirmou que se tivesse lido as cláusulas todas do contrato, não teria assinado. O que é um absurdo. Uma presidente de um conselho não se preocupar com aquilo que está assinando. Será que ela não quis saber o que realmente estava no contrato ou simplesmente confiou na sua assessoria? Fica aí a pergunta. Mas agora nós vamos passar para um outro assunto, um assunto muito agradável, que é o nosso deputado Gerson Berger contando uma historinha em homenagem ao dia de hoje, Dia das Mães. Vamos lá, Gerson. Vou contar uma história comovente e que vai tocar a todos nós, de uma criança que vem do céu e vai nascer.
Vamos lá. Esta criança, pronta para nascer, perguntou a Deus: Senhor, dizem que descerei à terra amanhã, mas como eu vou viver lá, sendo assim tão pequenina e indefesa? E Deus falou: entre muitos anjos, eu escolhi um muito especial para você. Este anjo estará lhe esperando e tomará conta de você. A criança então pergunta: aqui no céu eu não faço nada a não ser cantar, sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz. Serei feliz lá? Deus, paciente, então responde: seu anjo cantará e sorrirá para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do teu anjo e será feliz. A criança volta a perguntar: como vou entender quando falam comigo, se eu não conheço a língua que essas pessoas da terra falam? O Senhor então responde: com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. E novamente a criança indaga: e o que farei se eu quiser falar consigo, Senhor? Deus disse: teu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar. A criança novamente pergunta: eu ouvi dizer que na terra há homens maus. Quem me protegerá? O Senhor mais uma vez responde: seu anjo lhe defenderá, mesmo que arriscando a sua própria vida. E a criança, querendo saber mais ainda, pergunta: então eu serei sempre triste, porque eu não te verei mais, meu Senhor? Deus responde: seu anjo sempre lhe falará sobre mim, e eu estarei sempre dentro de você. Neste momento, havia muita paz no céu, mas as vozes da terra já começaram a ser ouvidas. A criança, apressada, pediu carinhosamente: ó Deus, este é o momento de ir para a terra. Diga-me, por favor, o nome do anjo. E Deus respondeu: o seu anjo se chamará Mamãe, mamãezinha querida. Qual a lição de vida? Deus deu às mães o poder máximo de um ser humano: gerar a vida. Ele sabe que as mães são verdadeiros anjos. Elas se fazem presentes em cada pedacinho de nossas vidas, orientando, ensinando, protegendo, amando. Aquelas mulheres que não podem gerar uma vida nova, muitas delas podem criar outras crianças órfãs, como se mães fossem delas. Bom, minha gente, com a emoção dessa tão linda história contada pelo nosso deputado Gerson Berger, que até já foi contada aqui no programa, algumas pessoas conhecem, mas é sempre muito emocionante ouvi-la quando a gente reflete e vê que o anjo maior é, sem dúvida, a mãezinha querida. Tereza, eu quero dizer uma coisa. Você, Tereza, não é a minha mãe, mas é o meu anjo. Que lindo, hein?
Bom, minha gente, mais emoção. E assim termina o nosso programa neste Dia das Mães, que tenha sido um domingo muito feliz para todas as mães. Obrigada, Gerson e Pedro, pela participação. Amigo telespectador, muito obrigado pela sua audiência e vamos nos encontrar domingo com toda certeza às 8 horas da noite aqui na CNT. Até lá!